Com um mês de lançamento, o programa Você Sabe já é exibido em 90 cidades do Brasil afora. Escola do Legislativo vai iniciar o jogo da cidadania sobre as mulheres. Pouso Alegre retoma a realização de mutirão de cirurgias de catarata. Pouso Alegre tem mais uma série de apresentações de propostas premiadas pela Lei Aldir Blanc. Diesel e gás de cozinha têm zerada a cobrança de impostos federais. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara Federal, Arthur Lira, tiveram audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Segundo Pacheco, foi uma visita institucional e de cortesia. Na reunião, ele disse que as duas casas do Congresso Nacional se colocaram à disposição do STF para a discussão de proposições legislativas de interesse do Judiciário. Foi o primeiro encontro entre os presidentes do Senado e da Câmara com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, desde o início dos trabalhos legislativos no começo de fevereiro. Reafirmamos o papel institucional e constitucional de cada um dos poderes. A receita dessa boa convivência será o cumprimento do papel de cada poder, observando sua competência, observando suas atribuições constitucionais. A democracia do Brasil está firme e forte. E o ambiente é um ambiente de paz e de busca de consenso. A independência dos poderes preconiza isso. Ao Judiciário cabe julgar, ao Legislativo cabe legislar, ao Executivo, logicamente, executar. Então, essa posição ela está bastante clara, sem nenhum tipo de crise. Segundo os parlamentares, o trabalho em harmonia com o Poder Judiciário vai trazer benefícios. No meu caso, como presidente do Senado, nós teremos toda a abertura, inclusive para a criação de comissão de juristas para determinadas proposições legislativas de autoria e de interesse do Supremo Tribunal Federal. Tratamos de assuntos pendentes de julgamento no sentido da Câmara, na votação de códigos que estão lá, como o Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, um assunto que foi tratado agora também com relação às pautas de reformas que tramitam naquela casa. Agora é hora de oportunidades de emprego. Se você está à procura de uma posição melhor no mercado de trabalho, o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, vão te ajudar. Servente de obras, pedreiro, terapeuta ocupacional, assistente de sistemas júnior, cozinheiro ou cozinheira, soldador, auxiliar de departamento pessoal, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, técnico em segurança do trabalho, analista de projetos, vendedor, carpinteiro, armador, auxiliar de logística, eletricista, mecânico de refrigeração, gerente de loja, montador de móveis, cozinheiro ou cozinheira líder, gerente comercial, atendimento de monitoramento diurno, ajudante de instalação de segurança eletrônica, instalador de sistema de segurança eletrônica, operador de caldeira, assistente fiscal, fisioterapeuta, auxiliar fiscal, ajudante de motorista, auxiliar administrativo temporário, consultora de vendas, consultor comercial. Medicamentos, vacinas e produtos necessários ao tratamento da Covid-19 de propriedade de indústrias estrangeiras podem ter seus preços reduzidos caso seja aprovado um projeto de lei que prevê a quebra de patentes durante a pandemia. A licença compulsória, mais conhecida como quebra de patentes, pode ser adotada para combater práticas anticompetitivas que tenham impacto no acesso e na inovação no campo da tecnologia médica. O Programa Brasileiro de Combate à AIDS, um exemplo reconhecido em todo o mundo, há mais de uma década incorporou a quebra de patentes com excelentes resultados. Em 2013, a dose do produto original Efavirenz importado custava $15,90. O genérico, 43 centavos de dólar. Graças à opção, o país economizou $1 bilhão e 200 milhões de dólares. Nós temos dois problemas sérios para poder implementar a quebra de patentes nesse momento da pandemia.
O primeiro deles é que, mesmo quando há uma quebra de patentes, e aí nesse caso o detentor da tecnologia é obrigado a fornecer toda a informação necessária para a reprodução dessa tecnologia, não dá para obrigá-lo a fornecer os insumos necessários. E nós sabemos que para produzir um imunizante o Brasil não tem a produção interna de vários desses insumos. O outro problema, e esse talvez seja o mais grave, é que nenhum laboratório internacional pediu a patente ou foi concedido essa patente internamente. Então não tem como se falar de quebra de patentes quando ainda não tem uma patente concedida para um imunizante, por exemplo. Produzir vacinas é caro? Trata-se de um investimento que precisa ser remunerado de forma justa. Mas ainda que a licença compulsória tenha que enfrentar complicados processos na justiça internacional, trata-se sobretudo de um instrumento político para ser aplicado na hora adequada. Com a escassez de vacinas, o surgimento de novas cepas do vírus e a hipótese de que a imunização tenha que ser renovada ano a ano, tudo indica que a quebra de patentes virá, e o quanto antes, melhor. A quebra de patente em medicamentos para combater a pandemia da Covid-19 não implica ignorar o direito às patentes, mas relativizar esse direito em caráter temporário em vista do interesse maior do povo brasileiro, propiciando assim a produção a custos mais baixos e sustentáveis para salvar vidas. Neste contexto da grave crise fiscal que atravessa o país, o importante, repito, é salvar vidas. Vidas em primeiro lugar. A seguir, Escola do Legislativo vai iniciar o Jogo da Cidadania sobre as Mulheres e mais. Com o mês de lançamento, o programa Você Sabe já é exibido em 90 cidades do Brasil afora. Voltamos já. Alexandre de Araújo, nascido no ano de 1922 e falecido em 15 de janeiro de 2014. Foi graças à dedicação, empenho e organização dele que nasceu o Museu Histórico Tuani Toledo. Seu Alexandre fazia questão de catalogar cada peça, cada fotografia que recebia. Tudo cuidado com muito esmero. Tanto amor pela nossa história que a Câmara Municipal criou um memorial só para ele. Aqui você encontra peças, objetos, roupas, livros, mobiliários e fotografias de seu Alexandre. A máquina de escrever é a que ele usava para providenciar seus arquivos e deixar tudo registrado. Nesta fotografia, tirada em janeiro de 2009, durante a mudança do museu para a sede atual, seu Alexandre segura um dos itens do acervo, uma viola caipira. Vale a pena você fazer um tour pelo Museu Histórico Tuani Toledo e conhecer um pouco mais sobre a vida de seu Alexandre de Araújo, um dos grandes defensores da memória do povo pouso-alegrense. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tuani Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. Esta é a Bárbara Ellen, atleta pouso-alegrense campeã de karatê. Mas a minha luta agora é outra. O meu desafio é convocar você a separar corretamente o lixo que produzimos em casa. Primeiro, separamos lixo orgânico, que são os restos de alimentos, do lixo reciclável, que são feitos de plástico, papel, metal e vidro. Depois, devemos descartar corretamente, porque a prefeitura já vem aí fazer a coleta. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Das bolas de cera à urna eletrônica. No início, os votos eram depositados em bolas de cera chamadas de pelouros. Depois vieram as urnas de madeira, as de ferro e as de lona, até que se implementou em todo o país, em 2000, o voto informatizado, que é a forma utilizada até hoje.
Voto feminino. O voto feminino foi instituído no Brasil em 1932. A primeira eleitora foi a potiguar Celina Guimarães Viana, da cidade de Mossoró, mas na verdade nem a Constituição Republicana de 1891 vedava explicitamente o voto feminino. Mas nem precisava estar escrito, pois era um tempo em que a mulher não tinha direito à liberdade. Primeiro era subordinada ao pai, depois ao marido e, se viúva, ao filho mais velho. Pautas de interesse comum do Legislativo e do Judiciário foram tratadas no encontro do Supremo Tribunal Federal. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara Federal, Arthur Lira, reafirmaram a harmonia entre os poderes na audiência com o presidente do STF, Luiz Fux. Em entrevista após a reunião, Pacheco disse que a democracia do Brasil está firme e forte. Assim como fizemos em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, era importante fazê-lo ao Poder Judiciário, a expressão máxima do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, uma visita institucional, de cortesia, colocando as casas legislativas à disposição do Supremo Tribunal Federal para a discussão das proposições legislativas de interesse do Judiciário, bem como aquelas de interesse da sociedade brasileira que mereçam a participação do Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux apresenta algumas ideias de proposições legislativas. No meu caso, como presidente do Senado, nós teremos toda a abertura, inclusive para a criação de comissão de juristas para determinadas proposições legislativas de autoria e de interesse do Supremo Tribunal Federal. Reafirmamos o papel institucional e constitucional de cada um dos poderes. A receita dessa boa convivência será o cumprimento do papel de cada poder, observando sua competência, observando suas atribuições constitucionais, e dentro daquele processo que eu tenho buscado afirmar sempre, e que é a tônica também, posso dizer, do presidente Arthur Lira, de pacificação, de buscar sempre o diálogo, o consenso como um instrumento de soluções para o Brasil. A gente tem compromisso com a solução dos problemas do Brasil, e isso passa necessariamente por uma boa convivência entre o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, o Governo Federal. Então, uma visita, repito, institucional, de cortesia, sem nenhum aprofundamento sobre um tema específico. E agora, a partir do instante que nós inauguramos essa boa relação, conversarmos mais a miúde com o presidente do Supremo Tribunal Federal para buscar realmente esse consenso entre os poderes. A partir de março, serão zerados os impostos federais que incidem no valor final do diesel e do gás de cozinha. A suspensão da cobrança sobre o gás será definitiva. Para o diesel, valerá por 2 meses. A medida é para compensar os reajustes nos preços do combustível. O presidente Jair Bolsonaro indicou o nome de Joaquim Silva e Luna na sexta-feira como conselheiro de administração e presidente da Petrobras. Ele deve substituir Roberto Castelo Branco, que ficou à frente da estatal por pouco mais de 2 anos. Desde janeiro de 2019, Silva e Luna foi diretor-geral da Itaipu Binacional, empresa pública responsável pela gestão da hidrelétrica na fronteira com o Paraguai. A Petrobras informa que a atual diretoria tem mandato até o dia 20 de março deste ano. O presidente da República disse que não vai interferir na política de preços da Petrobras, mas pediu transparência e previsibilidade na definição de reajustes ao consumidor. Vamos ver na reportagem. A partir de março e de forma definitiva, o gás de cozinha não terá mais a cobrança de tributos federais. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com a equipe econômica do governo. Tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gás. Se na origem ele custa menos de R$40, não justifica na ponta custar 90 ou 100 reais.
O diesel também terá isenção de tributos federais em março e abril. A isenção por 2 meses é para compensar os reajustes no preço do combustível. Em 2021, foram 3 aumentos que somam quase 28%. Enquanto isso, o governo federal busca uma solução definitiva para a cobrança de tributos sobre combustíveis. Neste mês, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que unifica o ICMS cobrado em todo o país sobre os combustíveis. A proposta também estabelece que o imposto tem um valor fixado em reais e não em percentual do preço total. Hoje, cada estado cobra um percentual diferente. O presidente Bolsonaro também disse que não vai intervir na política de preços da Petrobras, mas pediu transparência na definição dos reajustes. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de indicar. Nessa semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre retomou a realização do mutirão de cirurgias de catarata. Entre quinta-feira, 18 de fevereiro, e sábado, 20 de fevereiro, foram realizadas 200 cirurgias. As cirurgias seguirão sendo realizadas no município nos próximos meses. Quem entrou com pedido em 2020 deve manter os dados atualizados no posto de saúde. Vem aí o Jogo da Cidadania com um novo tema sobre mulheres, lutas e conquistas. Vem aí o Jogo da Cidadania com um novo tema sobre mulheres, lutas e conquistas. O jogo foi produzido coletivamente pelas escolas do Legislativo das Assembleias do Acre, Minas Gerais, Santa Catarina e das câmaras municipais de Marabá e Pouso Alegre. O primeiro sorteio será no dia 26 de fevereiro e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Os sorteios serão realizados toda segunda, quarta e sexta-feira, às 2 da tarde. Neste jogo, você terá a oportunidade de conhecer as conquistas, lutas e os direitos das mulheres, entender que esse é um tema de interesse de todos. A seguir, com o mês de lançamento, o programa Você Sabe já é exibido em 90 cidades do Brasil afora. E mais, Pouso Alegre tem mais uma série de apresentações de propostas premiadas pela Lei Aldir Blanc. Daqui a pouco estamos de volta. Em 1911, o Mercadão de Pouso Alegre já tinha uma cara nova. Os investimentos da época tinham como objetivo transformar o local em um ponto comercial importante. O que antes funcionava apenas aos finais de semana, na década de 1910 já era diário. Considerado ponto de encontro, tudo o que se passava na pacata Pouso Alegre do início dos anos 1900 era assunto nos arredores do Mercadão. Fato existente até os dias atuais. Aqui é possível perceber que o novo estilo de construção do Mercadão respeitava as edificações neoclássicas do início do século XX. A Avenida Duque de Caxias e Praça Senador José Bento ainda não eram calçadas. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. Agora é hora da Operação Show Dengue em Pouso Alegre. Dentro de casa ou no quintal, elimine qualquer sinal de água parada. É ali que o mosquito da dengue se reproduz e pode transmitir a doença para você, sua família e toda a vizinhança. A dengue também mata. Proteja-se com a Operação Show Dengue. Iniciativa Prefeitura de Pouso Alegre. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe.
Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Primeira eleição de deputados no Brasil. Desde a primeira eleição ocorrida no país em 1532 até 1820, o voto era apenas em âmbito municipal, com eleições para o Conselho Municipal. Somente em 1821 que as pessoas votaram pela primeira vez para eleger os representantes junto à Corte Portuguesa. Foram eleitos cerca de 70 deputados. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Primeiro presidente eleito pelo povo. A primeira vez que os brasileiros foram às urnas para escolher seu presidente foi em 1894. Para se ter uma ideia, foram 205 presidenciáveis, sendo que 116 receberam apenas um voto. Na época, não era necessário filiar-se a partidos e nem oficializar candidatura. O eleitor tinha liberdade de escrever qualquer nome na cédula, inclusive o próprio nome ou de um cidadão que não fosse candidato. Saiu vencedor o presidente Prudente de Moraes. O Brasil vai mapear a população albina no país. O objetivo é fortalecer a assistência médica e ampliar o atendimento a esses pacientes. Os pais do João descobriram que ele era albino logo após o parto, há 4 meses. Nessa hora a gente imagina que, como todo mundo leigo, a gente acredita que uma criança albina é uma criança só branquinha, com cabelo branco e que não tem mais nada. Mas a gente começa a se aprofundar no assunto, começa a estudar mais, começa a entender mais e percebe que é muito mais do que isso. O albinismo é uma condição genética rara que leva à deficiência na produção de melanina. Quem tem a pele com essas características precisa de cuidados especiais para prevenir o câncer de pele. O cuidado em relação a eles tem que ser redobrado. Os pacientes albinos, eles precisam de avaliações periódicas, de consultas com o dermatologista. O Ministério da Saúde quer conhecer a população albina do país para fortalecer a atenção primária dessas pessoas no SUS. Para fazer esse mapeamento, o governo liberou mais de 7 milhões de reais para 504 municípios, conforme a população. Nós precisamos conhecer a população. Muitos deles a gente nem sequer conhece, então esse valor é para cadastrar todos os albinos do Brasil e aí com isso nós faremos políticas específicas para essa população. Então o serviço de saúde, a partir de agora desse cadastramento, eles vão estar muito mais preparados para atender a população albina. Uma das frentes de atuação é combater a discriminação
contra essa população. Se você souber que alguém com albinismo está sofrendo violência, discriminação, preconceito, fale conosco por meio do Disque 100 ou procure os canais do Ministério da Saúde. Nós vamos proteger essas pessoas como nunca antes foram protegidas no Brasil. Com o mês de lançamento, o programa Você Sabe já é exibido em 90 cidades do Brasil afora. Emanuela Barreto conta mais detalhes. O programa Você Sabe chegou na sua 3ª temporada e nesta edição uma notícia mais do que especial. O programa alcança todo o Brasil. Em menos de um mês de lançamento, mais de 90 cidades já estão exibindo o programa Você Sabe. Por isso que eu converso agora com o presidente da escola, o vereador Leandro Moraes, e a diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo. Presidente Leandro, é um sucesso o programa Você Sabe, né? Assim como vários outros projetos e ações da Escola do Legislativo. Como presidente, como você vê aí o sucesso, a repercussão dessa iniciativa? Manu, eu fico muito feliz, né, com o andamento dos trabalhos aqui da escola. A Escola do Legislativo de Pouso Alegre é referência nacional em educação cidadã e é gratificante para nós ver projetos que nasceram aqui. Está ganhando aí todas as cidades do nosso Brasil, diversos estados, e com uma repercussão muito positiva, chamando as pessoas para o debate, dando oportunidade de conhecimento e fazendo o nosso papel, que é desenvolver uma educação cidadã e levar até o cidadão. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe e de trabalhar de forma unida pelo bem do nosso país, pelo bem da nossa cidade, desenvolvendo educação cidadã de qualidade para todos. Presidente Leandro, e agora eu converso com a Madu Macedo, que é também, né, Madu, além de tantos outros projetos, idealizadora desse projeto também. Madu, conta pra gente como que nasceu o programa Você Sabe e o porquê da gente trabalhar especialmente esse ano o tema Mulheres, Lutas e Conquistas. Então, o programa Você Sabe nasceu da ideia de querer levar informações em questões em vídeos pequenos, né? E a gente produziu o primeiro aqui e foi um sucesso desde a primeira temporada. Tenho muito a agradecer você, Emanuela Barreto, porque assim, além dos textos, claro que tem que ter muita competência e muito charme para fazer um Você Sabe como está sendo feito, com a qualidade que está sendo feito, e você é uma grande responsável também por isso. E a gente fica muito feliz porque das pessoas ajudarem a gente a levar esse trabalho para o resto do Brasil. Ou seja, através desses pequenos vídeos, as pessoas vão ter muita informação, muito conhecimento, né? Por que o tema das mulheres? A gente sentiu a necessidade de quebrar um pouco essa questão de achar que o feminismo é muito mimimi. E não é, gente. A questão da mulher é um caso muito sério, a violência, o preconceito, né? Uma pesquisa aí da ONU do ano passado assustou todos nós, né, Manu? Então, eu acho que chega, assim, num momento muito bacana, num momento muito legal, né? Para a gente estar aí trazendo essa nova visão, trazendo esse conhecimento das lutas, da conquista das mulheres. Madu, eu queria dizer assim que para nós aqui na TV Câmara é uma grande alegria poder apresentar o programa Você Sabe. Foi um projeto que de cara assim, a gente assumiu e ficou muito feliz. E para deixar aqui bem registrado, quantas vezes vocês escrevem, reescrevem e a gente produz junto o programa e é feito com muito carinho, né? Não só por mim, agradecendo as suas palavras, por toda a equipe da TV Câmara, né? Especialmente agradecer ao nosso editor, o André Pinheiro, que faz um trabalho primoroso, e nosso cinegrafista, o Marcos Amâncio, que é um trabalho realmente muito dedicado, né? Sem dúvida nenhuma. A equipe da TV aqui, a Ascom como um todo, sempre deu muita força para a gente aqui na escola, porque a gente não trabalha sozinho, na escola do Legislativo. A escola não trabalha sem a Ascom, não trabalha sem os vereadores, o nosso presidente. Então, é um trabalho realmente de equipe. É por isso que eu acho que isso é um dos grandes segredos dos nossos projetos darem tão certo, a união. E como a Madu Macedo colocou, o trabalho em equipe faz toda a diferença. Nesta temporada, uma parceria muito especial com a Escola do Legislativo da Câmara de Itapevi. Presidente Leandro, muito importante essa questão da acessibilidade do programa, né? Com toda certeza, Manu. A Escola do Legislativo, a TV Câmara, ela dá um passo, né, de dar oportunidade para que todos acompanhem o programa, né? E eu quero agradecer essa parceria com a Câmara Municipal de Itapevi, que possibilitou o intérprete de Libras para poder participar do programa de forma gratuita, né? Uma parceria voluntária entre as câmaras municipais. Isso demonstra que parcerias são fundamentais, nos ajuda no sucesso do programa
E fica aqui o nosso registro de gratidão à Câmara Municipal de Itapevi, à equipe da TV Câmara, que abraça a Escola do Legislativo e leva até você todas as informações que acontecem aqui, e toda a equipe da Escola do Legislativo, que trabalha todos os dias empenhados em levar até o cidadão um trabalho de qualidade. Obrigada, presidente. Obrigada, Madu. Pois é, como a gente encerra lá no programa, é isso. Agora você sabe. As propostas premiadas pela Lei Aldir Blanc em Pouso Alegre tiveram mais uma rodada de apresentações nas 2 últimas semanas. Nesse período, foram 3 projetos a realizarem suas propostas de forma online. Em Pouso Alegre, a Lei Aldir Blanc, criada como auxílio emergencial para trabalhadores da cultura e manutenção dos espaços culturais durante o período de pandemia da Covid-19, distribuiu premiações de até R$ 8.500 a 34 propostas artísticas que chegaram a 100 trabalhadores da cultura e também subsídios de até R$ 20 mil a 23 espaços artísticos e culturais. O Jornal da Câmara fica por aqui. Agradeço a audiência e a sua companhia. Até a nossa próxima edição.